Bom, para falarmos um pouco de conceitos básicos de estatística para projetos de ciência dos dados em saúde, vamos começar refletindo um pouco por que precisamos de estatística. Bom, vamos imaginar um cenário onde você quer saber se uma determinada droga ela é efetiva ou não para o tratamento de pacientes infectados com HIV, ok? Bom, no mundo ideal, a gente, antes de liberar a droga para ser utilizada pelos pacientes, a gente gostaria de ter certeza absoluta que a droga não vai fazer mal a ninguém e que ela é de fato efetiva, certo? Porém, será que isso é possível? Na verdade, a gente sabe que não, né? Dificilmente a gente vai conseguir garantir que o teste em todos os pacientes, ok? É bem razoável imaginar isso. Então, o que acaba acontecendo é que a gente segue uma ética utilitarista, certo? A gente tenta promover o melhor bem possível. E aí entra um conceito de que é o seguinte: então, se a gente tiver uma certeza razoável de que a droga é efetiva, então a gente deveria liberá-la para consumo, certo? Desses pacientes infectados com HIV. Então, aí vem a pergunta, né? Como é que a gente vai chegar nessa certeza razoável? O que é razoável o suficiente, certo? Bom, então a gente tem que começar a conduzir experimentos, certo? E ao tentar planejar esses experimentos, a gente vai se deparar com uma série de perguntas. Por exemplo, vocês não vão querer testar em crianças, certo? Muitos não vão querer também testar em animais, apesar de ser uma estratégia que é ainda muito utilizada. Será que a gente deveria testar em pessoas que já estão num estágio avançado da doença? Alguns podem pensar que sim, olha, elas já estão no estágio avançado, então para elas vai ser lucro se elas se beneficiarem. Outros talvez pensem que não, ou seja, a gente começa a entrar numa seara bastante complicada, não só em termos técnicos daquilo que a gente consegue fazer, mas também em termos éticos, correto? Tem ainda uma outra pergunta que é muito relevante para esse experimento. Será que a gente vai conseguir testar com pessoas de diferentes etnias, localidades geográficas? E, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer por trás disso é: será que a gente vai conseguir testar com pessoas de diferentes fenótipos? Tá? Então, pensem se vocês fossem realmente um médico que trabalha com isso e é pesquisador nessa área, ok? Que população será que ele vai ter acesso para realizar testes com drogas de HIV, né? Muito provavelmente vai se tratar da população que ele já trata ali no contexto do hospital dele, etc., dele ou dela, certo? Então, veja, muitas avaliações ou muitos experimentos, eles não conseguem garantir, por exemplo, essa questão de termos testes com pessoas de diferentes etnias, diferentes localidades geográficas e diferentes fenótipos, ou seja, são testes que não conseguem exercitar toda a variabilidade biológica envolvida, ok? Puxa, mas então será que a gente consegue chegar nessa certeza razoável? É uma pergunta difícil de responder, né? Mas tem uma coisa que é certa nessa questão: é que a gente nunca vai conseguir testar com a população toda envolvida, que a gente sempre vai estar realizando experimentos com uma amostra da população, né? Então, isso já dá oportunidade para a gente revisar dois conceitos muito básicos de estatística, que são os conceitos de população e amostra, ok? Então, apenas lembrando, a população é todo o conjunto completo de indivíduos envolvidos num determinado experimento, ou que seriam passivelmente testados nesse experimento. Então, vamos supor que o experimento são as eleições municipais, ok? Quem é a população a ser testada numa eleição municipal? Então, são todos os eleitores que estão aptos a votarem naquela eleição,
né? E se a gente quiser fazer um sensoriamento de como que está o cenário da eleição, a gente não precisa fazer um questionário com todos os eleitores desse município. A gente pode fazer uma amostra, certo? E aí vocês já vão refletir um pouco sobre como que deve ser essa amostra, para que a gente tenha uma informação de melhor qualidade, certo? Então, aí a gente já tem a recapitulação desses dois conceitos básicos, que é o de população e amostra. Então, na figura aqui, a minha população seriam os indivíduos de 1 a 12, e a minha amostra são os indivíduos 2, 5, 8 e 10, que são uma amostra dessa população, certo? Bom, então por que a gente precisa de estatística? A gente precisa da estatística porque a gente precisa construir certezas razoáveis a partir de uma amostra limitada de dados, certo? Então, é a estatística que fornece as ferramentas para nós construirmos essas certezas razoáveis, essas certezas que farão com que a gente use essa ética utilitarista de dizer, não, ok, com base nessa certeza razoável, eu vou então administrar tal medicamento para essa população de infectados de HIV, ok? Mas a gente também precisa de estatística porque os seres humanos são muito ruins em fazer generalizações, né? E por que nós somos ruins de fazer generalizações a partir de uma pequena amostra de dados? Porque a nossa inteligência, o nosso sistema de aprendizado, ele é projetado para sermos dessa maneira, ok? Então, quando eu olho para uma nuvem e eu vejo um rosto, é o meu cérebro tentando encaixar aquela imagem em algo que eu já conheço, em algo que eu já sei o que é, certo? Quando eu quando eu tô andando no meio da rua e vejo algo preto passando na minha frente, o meu sistema de inteligência não vai pressupor que seja um gambá ou uma capivara, dependendo do tamanho. Ele vai pressupor que provavelmente é um gato preto. Então, o nosso sistema de aprendizado, a nossa inteligência, ela quer encaixar tudo que a gente vê em coisas que a gente já está confortável, coisas que a gente já conhece, coisas que a gente já domina, certo? Isso é da nossa natureza, ok? Isso significa que nós somos bastante precipitados em fazer generalizações. A gente sempre super generaliza as coisas, tá? E isso pode causar, assim, vários problemas. Exemplos típicos são aquilo que a gente chama de evidências anedóticas, certo? Então, vocês já devem ter passado por alguma situação onde alguém fala algo do tipo: meu avô fumou até os 90 anos e não morreu de câncer do pulmão, né? Então, quando a pessoa fala isso, ela está querendo usar uma pequeníssima amostra, um único indivíduo, quer ignorar todas as estatísticas existentes sobre mortalidade por câncer de pulmão devido ao tabagismo e está generalizando essa conclusão, ok? Ou quando a gente vê um dentista na televisão recomendando uma pasta de dente, certo? Nós novamente pegamos aquela figura, que é uma figura de autoridade sobre limpeza oral, né? E a gente extrapola isso para toda a população de dentistas, por exemplo, certo? Ainda que hoje em dia eles falem, né? X% dos dentistas recomendam, etc, etc. Uma outra coisa que hoje em dia a gente percebe bastante é o chamado viés de confirmação. O que é o viés de confirmação? É quando uma pessoa ela tem afinidade com uma determinada ideia e ela faz um filtro onde ela só enxerga dados ou informações que corroboram com aquela ideia. E toda vez que ela esbarra em algo que parece ameaçar essa ideia que ela já carrega, que ela está bem confortável, que ela se sente bem, ela finge que não vê, né? Ou ela filtra fora, certo? Então, isso é uma coisa que eu imagino que vocês também devam ver com frequência nos dias de hoje, certo?
Então, com isso, eu espero ter concluído essa motivação de por que precisamos da estatística.